Olá, EJA 3.1, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, bota lá, @prof. Marcelo _ Geoloco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem está chegando pela primeira vez na escola, infelizmente, devido à questão elétrica, estamos passando por esse procedimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Marcelo dos Santos, sou professor de Geografia e vou dar andamento ao prosseguimento à aula. Começamos o segundo bimestre com a primeira Revolução Industrial, depois a segunda e a terceira, que foi a semana passada com um vídeo de quase 14 minutos de explicação. Entretanto, agora, lembra que eu fiz uma pergunta? Será que existe a tal da quarta Revolução Industrial? Botei até aspas, né? Pois bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos descobrir juntos nessa? A música que vocês acabaram de escutar é do filme Interestelar, que foi o maior filme sobre astronomia mais próximo do real, tá? Se existe, não existe, Deus falou, Deus aquilo. Primeira coisa, você está no espaço escolar, um espaço laico, que nós devemos orientá-los a todos que estão em casa, estudar astronomia também, ok? Não deixa de abdicar da sua fé, não deixa de seguir, perdoe, a sua fé, abdicar não, abdicar como se você estivesse largando. Não deixa de falar sobre a sua fé. Quem está aqui em cima é a Capivarinha, que a minha namorada me deu, que fiz um ano de namoro. Então, ela vai participar daqui para frente da aula também. Tá? Ela participa com as crianças, tá, gente? Ou seja, depois, quem me conhecer ao vivo vai entender. E ela está de festa junina agora. Chegando a época da festa junina e eu vou arrumar uma blusinha da seleção para ela também, para botar da Copa. É menina, tá? E que tá aqui atrás aqui, uma bandeira pan-africana, é uma ideia filosófica que eu sigo de vida. E as duas espadas de São Jorge cruzadas, que eu sou de Ogum, tá? Só para falar quem sou eu. Bom, a partir de agora vamos entrar nessa tal da quarta revolução industrial. Bom, como foi dito lá, como conversei com vocês, essa tal da quarta revolução industrial, só para deixar bem claro para vocês, tá? Temos que pensar em inteligência artificial às terras raras. Isso existe? O que o Brasil tem a ver com procedimento? O que o mundo tem a ver? Essa corrida que houve agora há quase 2 meses atrás, a Lua, é verídica? A primeira vez que ocorreu a corrida da Lua nos anos 50, ocorreu? Fake news? Como funciona isso? E como a geografia, é além da geografia hoje. Então, a conversa de hoje é só o início, que eu vou fazer uma colagem desse vídeo, tá? Esses primeiros minutos eu vou dar uma introdução do que eu vou conversar e aí sim, depois eu vou cair para dentro. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E falar de quarta revolução industrial é extremamente importante para a humanidade. E eu que moro em Austin, que tem a ver com a minha vida? Muito a ver, sim, muito a ver. Porque vou entrar na área de ciências humanas e ciências da natureza. Vou apresentar aqui quem são as ciências humanas: geografia, história, filosofia e sociologia. E na área de ciências da natureza, biologia, química e física, matemática, língua portuguesa e suas múltiplas linguagens. Então, o que eu vou conversar hoje é a área das ciências humanas junto com ciências da natureza, tá? Porque a geografia nós espacializamos e o que está aqui em cima de mim é o tempo. Então, a partir disso, eu vou adentrar na quarta revolução industrial, o que podemos entender dessa complexidade desde a primeira revolução industrial. Beleza? Bota lá, @prof. Marcelo _ Geoloco. Olá, muito boa noite. Agora sim, vamos começar? Bom, meu nome é Marcelo dos Santos e vamos dar início à nossa conversa sobre a quarta revolução industrial, da inteligência artificial às terras raras. Bom, gente, como eu montei o folder para vocês aí, tá? Tem algumas indagações para se perguntar
e situações que vocês vão querer me perguntar no privado, com certeza. Ué, geografia estuda isso? Estuda, amigão. Estuda também, tá? Apesar que eu trabalho com espaço, não espaço sideral, espaço geográfico. Entretanto, o dia de hoje tem que ser espaço sideral também, tá? A corrida dos anos 50 ocorreu, de verdade, o homem foi à Lua, teve a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, e tanto é que surgiram os supercomputadores, não os computadores de hoje, eram supercomputadores para a época, tá? Tanto é que vai abranger a primeira revolução, a segunda e a terceira, tá? Então uma coisa vem acompanhando com a outra, tá? A cavalar, beleza? A partir daí, vamos para a famosa quarta revolução industrial. Nós estamos na quarta, senhores. Tem cientistas que trabalham que estamos entre a terceira e a quarta. Tem cientistas que já estão dizendo que daqui a 2050 estaremos na quinta. Olha essa tanta evolução tecnológica. Mas a evolução humana, craniana, questão social, aí é um caso para nós conversarmos para outras aulas. Beleza? Vamos falar questão tecnológica, sim. Tudo que estou fazendo aqui onde eu moro, como vocês estão recebendo os sinais em relação à tecnologia, advém justamente dessas terras raras. Que terras raras são essas? Para ajudar a inteligência artificial que nós temos hoje, como o vídeo que eu estou montando para vocês. Primeiro, como as terras raras podem ser essenciais para uma nova corrida espacial. Sim. O que são terras raras, tá, gente? São elementos que nem sempre esses elementos se encontram no nosso planeta, tá? Esses elementos, por si só, vamos lá na química. Você pode buscar aí, depois desse vídeo eu possa colocar uma tabela periódica. A tabela periódica, ela para ser consultiva, não como memorização. Vou falar de novo, tá? A tabela periódica são uma tabela de elementos com seus átomos. Opa, já estamos falando de química. Com suas infraestruturas, nas quais o mundo inteiro estuda. Cientistas ou não cientistas. Todos nós estudamos química. Exemplo real. Quando você vai lavar o banheiro da sua casa, não faça isso. Misturar tudo que você tem em casa, detergente, desinfetante, soda cáustica, faz um mexilhão, eu vou lavar, vai estar limpa, cloro. Não. Você está cometendo uma bomba. Você está se envenenando. Por que eu estou dizendo isso? Eu já desmaiei no banheiro. Claro, você acabou com o oxigênio que está ali, pouco. Sabe? Então, isso tudo é química. Por isso que eu estou dando exemplo do nosso dia a dia. Partindo dessa premissa, temos que entender que a tal da quarta revolução industrial vem um termo chamado átomo. O que é um átomo? Da minha época, se estudava átomo sendo a menor partícula encontrada no universo. Beleza? Partícula mesmo. Exemplo, eu estou com essa madeirinha aqui de incenso. E vou pegar uma fumacinha que sai do incenso. Tudo bem? Tem milhões ou bilhões de partículas aqui. Ou no ar, de forma sólida, líquida ou gasosa, ou as suas transições químicas. Tudo bem? Então, para nós conseguir entender essa mecânica, tá? Eu vou me filmar um pouquinho aqui e mostrar a capivarinha. E vou adentrar sobre o tema 2, hélio 3. Vamos lá, que eu tava colando ali, gente. É muita informação na minha cabeça. O que é hélio 3? Tá? Vocês, adultos, nós, quem tem filhos aí, eu não tenho oficialmente, tá? É o seguinte, quando vem um balão, aquele balão, você no parque de diversões, seu filho ou filha, alguém, uma criança pede, me dá aquele balão. Aí você vai lá e compra o tal do balão.
Aí tu fala assim, segura firme, se você soltar ele vai subir e não vai voltar. Aquilo ali é hélio 4. O gás que os tiozinhos botam lá, é hélio 4, tá? Tem o hélio 1, 2, o 3 e o 4, tá? Na tabela periódica, vamos mostrar simplesmente hélio, HE. Essas nomenclaturas que eu estou dizendo a vocês é termos internacionais, tá? Não existe a tradução do português para o inglês, do grego para o romano, para o árabe. Por que estou falando dos idiomas? Porque quando foi descoberto os elementos, alguns desses elementos foram cientistas que descobriram e colocaram os iniciais dos nomes, outros simplesmente foram descobertos e aí foram dando o nome de acordo com a situação do momento da humanidade. Tudo bem? Partindo dessa premissa, só para vocês entenderem a situação, desculpa, o hélio 3 é raro, é menos de 1,% no nosso planeta. O que acontece com o nosso planeta? Temos a atmosfera. Que bom! Estaríamos fritos, literalmente. A atmosfera, gente, temos a estratosfera, temos a estratosfera, troposfera, estratosfera, ionosfera e exosfera. E as suas subdivisões, até chegar onde está a estação espacial. Onde se encontra a estação espacial é exosfera. Faz parte do nosso planeta ainda. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? É porque os raios solares que chegam aqui no nosso planeta, do Sol, nos protegem muitas vezes da problemática que vem do Sol, tá? E aí você, cidadão, eu vou pegar uma praia hoje, não vou botar protetor solar. Cara, não faça isso. Os raios solares, que acontece? Quando entra diretamente no solo, ele sem filtro, tá? Que eu tô falando. Mas temos a atmosfera que segura. Quando entra sem filtro, é o caso do planeta Vênus, na Lua e de Marte. Aonde que eu quero entrar na conversa? O hélio 3 é produzido com contato direto da não atmosfera desses planetas, desses astros, no caso, o satélite natural nosso, que é a Lua, planeta Vênus aqui de um lado e Marte do outro. O que acontece? Na Lua já se descobriu, através da plataforma não tripulada, são os robôs chineses e indianos, que existe líquido na Lua. Mas que tipo de líquido é esse? É água? H2O? Opa, tá vendo? É elemento químico de novo. Não. Hélio 3. Misturado com as rochas locais da Lua. O que isso quer dizer? Que quem conseguir uma tecnologia o suficiente que vá à Lua, que consiga minerar esse hélio 3, é trilionário e pode ter problemas no futuro. Só que tem uma coisa interessante. O hélio 3, ele é 100% natural e ele não contamina, ele não contamina nada, é tudo limpo. Então, ele ajuda o quê? No combustível dos foguetes, entre outros combustíveis. Por isso que está os Estados Unidos de olho na Amazônia, que tem abaixo do nosso subsolo hélio 3, na época dos dinossauros. Não é petróleo, tudo bem? Não confundir petróleo com hélio 3. Temos na Groenlândia, devido à camada de gelo. Temos na Antártida, que é uma área internacional. E temos na Sibéria russa. Ou seja, a Rússia em si está muito bem, obrigado. Só que para explorar isso, gente, tem que ter uma tecnologia, ferramentas nas quais entra a primeira revolução, a segunda e a terceira, que ainda não temos o suficiente para minerar esse tal do hélio 3. E é aí que entra a tal das terras raras. As terras raras são aqui no nosso planeta, são esses 4 locais no mundo já descobertos que tem hélio 3, e fora
Aí já é exoexploração, que é em Marte, que vai levar 9 meses de foguete até lá, e não é passagem só de ida, tá? Para a Lua dá para ir e voltar. Só que você tem que minerar isso. E para isso entra a tal da geopolítica, geografia. Comprovo para vocês. Então, essas terras raras que nós estamos discutindo hoje, no nosso dia a dia, o que ela vai valer? Dinheiro e disputa territorial de países. Por isso que os Estados Unidos está louco para entrar na Amazônia, no sentido não só para minerar petróleo, questão da floresta em si, não só isso, dos rios. No Brasil tem 12% de água potável, aí já é outro papo. Não, é hélio 3, cara. É hélio 3. Tá? Que isso vai dar dinheiro. Por isso, e as ferramentas que nós usamos hoje, o hélio 3 também promove, entre outros elementos químicos de gases nobres que é encontrado na Terra, que são raros, encontrados em planetas e outros satélites. O hélio 3 é extremamente importante para a humanidade? É. Entretanto, esse átomo, que é chamado nanopartícula, alguém já assistiu o filme O Homem-Formiga, da Marvel? Quando ele fica muito pequenininho? Isso existe. Não que a pessoa vai se tornar pequena, mas a nanopartícula já é feito, salva muitas vidas na saúde pública, na saúde privada no mundo todo. Então, o átomo, na minha época, se estudava que era a menor partícula do universo, o átomo perdeu a vez para a nanopartícula. Por que estou dizendo isso? Os cientistas já estão fazendo múltiplas descobertas através da primeira revolução, segunda e terceira, e agora a quarta revolução industrial. Então, só para vocês entenderem como funciona essa situação da revolução industrial, tá? Os países que estão disputando, só para fechar, para montar um vídeo para enviar para vocês. Tá? Estados Unidos, China, Rússia e Índia. E ninguém dá nada para a Índia, né? São bilionários, rapaz. A população já é outro papo para outro dia. Países europeus que estão na briga, o Reino Unido, França e Alemanha. Então, só para deixar muito claro para todos que estão em casa. Caramba, o nível tá subindo da aula. Pois é, rapaz. Tá subindo. Mas vocês são capazes? São brabos. Tirando a seleção brasileira, que aí... Vou fazer até um videozinho sobre a seleção depois. Tá? Então, gente, me procurem no privado. Eu estou disponível nesse momento agora para responder tudo que vocês puderem perguntar. Eu estou com sangue quente. Sabe aquela coisa do sul-americano, sou sangue quente? Então, me mandem as perguntas. Ou se for uma pergunta diretamente para a direção, eu vou orientá-los a procurar Priscila, procurar Ana Paula, procurar a Carla, procurar a Elisângela e procurar a Marta, que são diretoras e coordenadoras pedagógicas. E também a Gislane, que não deixa de falar. Tá bom, gente? Bota lá, @prof, _ @prof Marcelo _ Geolouco. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, capivarinha. Algum ia pra vocês. Beijos. Valeu.